Olá pessoal, Elisângela Renner, e eu vim aqui para nós conversarmos um pouquinho sobre padrões repetitivos, né? Dentro de uma visão sistêmica, de um olhar sistêmico amplo. Você já deve ter ouvido ou escutado aí essa história de eu sabia que era dessa forma, eu sabia o que iria acontecer, eu sabia o que tinha que fazer, mas tinha uma força que me segurava, como uma força invisível que me parava, que me levava a tomar decisões absolutamente ineficáveis, não é? Essa palavra. E estar com um estado de espírito que só atraía situações complicadas para sua vida. E repetidas, muitas vezes se repetindo as mesmas coisas. Eu mesmo posso olhar hoje para a minha vida e ver alguns padrões repetitivos. E aí eu digo mais, né? Quantas vezes nós ouvimos que é karma, que é maldição de família, que é tudo que se repete de todos, seja doença, traição, falência de empresa, vícios, né? Muitas vezes nós ouvimos isso independente dos hábitos, da cultura, a educação de cada um, a formação, a faculdade, a experiência, tudo isso acabaram repetindo as mesmas coisas, as mesmas situações. E agora, né? É uma eterna postura de mártir esperando ser resgatado, ora, o mártir do sacrifício, eu me sacrifico por uma boa causa, eu estou sempre sendo sacrificada por uma boa causa, né? Eu sou uma eterna postura de mártir, né? Mesmo que isso signifique a minha infelicidade, né? São padrões repetitivos que vêm aí. E a gente não olha muitas vezes qual é a programação, o acontecimento repetitivo, a programação interna, né? Porque nós temos umas programações, a gente fala assim, programações, padrões internos, programações de vida, é aquilo de trás, vivido do nosso sistema, aquilo que a gente já traz na nossa história, as programações familiares, né, de vida que vem vindo dos sistemas aí, né, reforçando muitas vezes pela nossa criação lá na primeira infância. Muitas vezes nós reforçamos mais ainda tudo isso, toda essa programação de vida, né, toda essa programação que a gente está trazendo, né, no nosso DNA, na nossa história familiar, na nossa grande história, né? Quanto criança, né? Bert Helling sempre fala em vários programas, em vários livros, ele traz à tona as habilidades, os dons, os talentos de cada um nasceu, que cada um tem na sua jornada de vida, né? Que cada um nasceu com um dom. Cada um tem um dom. Às vezes, nós nem sabemos e nem nos damos conta que aquilo é um dom. E precisamos crescer, caminhar, descobrir, né? Repetir padrões para que alguma coisa mude e se faça necessário uma vida diferente. E aí também tem o outro lado, que algumas pessoas vão se direcionar para entrar em situações difíceis, né? Onde você vai acabar honrando o sofrimento do seu clã, os emaranhados lá da sua história, que a gente fala, que a gente traz toda uma história junto com nós, de repetições, de padrões familiares, né? Dentro de tudo isso. E tem esse lado, muitas vezes, que acaba nos direcionando, né, para situações difíceis que foram vividas lá atrás, dentro da nossa família. Situações difíceis de ser resolvidas,
Muitas vezes são perdas, abortos, violências domésticas, exclusões, guerras, dores, sofrimentos, dores emocionais de abandono, né? E aí nós nos paramos e perguntamos da onde vem tudo isso, daqueles acontecimentos repetidos lá do passado, da lealdade. Lealdade, sim, lealdade, é aquela lealdade que diz assim, eu vejo vocês, né? Ah, agora eu vou repetir esses padrões até eu compreender que vem de toda uma história aí, eu trago uma consciência e sim, agora, nossa, agora eu consigo ver, eu vejo vocês, eu vejo toda essa história que esteve atrás de mim, todas essas repetições que aconteceram atrás de mim, de uma forma diferente, né? E eu vejo vocês, é muito forte. Bert Helling já percebeu e compreendeu tudo isso, que todos os fatos extremamente emocionais que existem em todas as famílias carregam pesos, né? Uma energia que permanece dentro desse sistema, né? E que não importa se nós tivemos contato com essa história lá atrás, que é aquilo que nós estávamos falando, ou não, nós apenas repetimos para que dessa forma seja mais fácil de compreendermos. E essas dores, às vezes por ciclos, né, que se abrem e que irão se reprogramar e se propagar para as novas gerações através dos descendentes, de quem vem chegando depois, né? É uma identificação de programação de alma, né? É uma programação interna, uma programação que já vem vindo, né? De toda uma carga, seja ela de eu não posso ser próspero, eu não posso ter dinheiro, eu não posso ter sucesso no trabalho, eu não mereço viver uma relação fantástica, eu não mereço viver, ser feliz, eu não mereço ter filhos, eu não mereço seguir plena e feliz na minha vida, eu não mereço, é uma relação de não mereço, é uma relação de não merecedor, uma relação de prender para repetir algo, né? Não existe, gente, família no tempo e espaço que não tenha todos os tipos de personalidades, né? Em seu convívio, em toda a sua história familiar. Não existe. Pense quantos ancestrais passaram antes de nós chegarmos aqui, estarmos aqui nesse lugar, né? Quantas pessoas tiveram que nascer, viver, trabalhar, seguir em frente para que chegasse na nossa vez de estarmos aqui, né? Então, quanta água rolou, quanta chuva caiu, quanto barro foi mexido, quanta terra foi trabalhada, né? Para que você chegasse aqui hoje e olhasse esse vídeo e conversasse um pouquinho comigo, né? Então, isso é a compreensão de todos os padrões repetitivos, né? Para que possamos olhar lá para trás e compreender. Porque só quando nós nos dermos conta desses padrões repetitivos e compreender que isso ultrapassa a nossa mente, né? Do racional, e nós vamos descobrindo e sentindo essa libertação desses padrões, colocando cada peça desse tabuleiro. Eu brinco às vezes e digo que é quase um jogo de xadrez. Quase um jogo de xadrez que cada peça tem o seu lugar e cada forma de jogar existe várias jogadas diferentes, né? E que todas aquelas pecinhas desse jogo de xadrez pertencem. Um jogo de xadrez não é completo se falta uma peça. E assim somos nós, né? Então, nenhuma árvore, né, nasce fora do lugar. Nem a terra
gira, né? Se não tiver consciência de tudo isso. Quantas coisas que nos traz a compreensão dentro de um olhar sistêmico amplo, que se nós pararmos para conversar e olhar para toda a nossa história, porque muitas vezes, muitos padrões repetitivos que acontecem aqui, nós nem nos damos conta, porque tá lá na quarta, quinta, sexta, sétima geração que aconteceu, e aí vai acabar que você fica pensando assim, é uma maldição, é um karma, entra em tudo isso que eu falei, né? E aí, quanta consciência e quanta responsabilidade, quanta compreensão para trabalhar em você, crescer na posição de adulto, compreendendo, chegando a esse ponto que nós estamos hoje, vivendo, olhar para a nossa vida, o que não está dando certo, o que se repetiu de padrões repetitivos e o que nós conseguimos olhar e compreender, sim, agora eu compreendo. Não, é um padrão repetitivo. Poxa, eu estou repetindo sempre as mesmas coisas. Vou olhar para isso de uma forma diferente, que até então antes eu não olhei, né? Então, hoje eu vim aqui só para conversar mais um pouquinho sobre padrões de repetições, padrões repetitivos que vivemos, que nós às vezes não nos damos conta, que vem de lá de trás da nossa ancestralidade, do nosso clã, e que nós estamos aqui para aprender, compreender e colocar devagarinho tudo no lugar. Gratidão, eu vejo vocês.